meu povo! E tá chegando mais uma prosa boa para você. E tem as pérolas da Madame Jane. E hoje vamos falar sobre o livro Enlutada. Menino, eu vou falar que esse livro deixou assim com umas pulgas atrás da orelha. Mas bora apresentar o nosso convidado de hoje. Quem vem prosear com a gente é o ator, escritor, engenheiro civil e psicanalista. Aí você olha para o menino com essa cara de bebê, você fala, não é possível que tenha essa bagagem toda. Amaury Júnior, mineirinho do Barreiro. Seja bem-vindo, Amaury. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você novamente, né? Já nos conhecemos aí de algum tempo, é um prazer gigante. Ô, menino, não fale isso não, senão o povo vai achar que nós é velho. Não pega bem na minha imagem. O bom de você conhecer as pessoas é que você pode fazer palhaçada sem peso na consciência, né? Mas, Amaury, menino, como que foi esse seu despertar para a escrita? Então, eu sempre gostei de fazer coisas autorais, sabe? Desde muito novo, eu sempre tive assim, uma inclinação para isso. Eu lembro que, novinho mesmo, assim, com 10 anos, eu gostava de escrever umas musiquinhas, sabe? Tem umas que eu lembro até hoje, eu não vou cantar para não tirar essa audiência. Canta, canta, canta. Gente, abacalhando. Pois é. Ó, eu tenho certeza que se eu chegar num ambiente lotado, a rua vai encher, menino. Eu acho que você tá mais ou menos igual eu. Por quê? A hora que eu começar a cantar, vai todo mundo correr pra rua. Graça, né? Pois é, aí, então vou deixar para cantar em outro momento, tá? Mas, então, eu sempre gostei de fazer coisas autorais, sabe? Eu tinha uma inclinação para isso, eu sempre, não sei, era algo que me despertava uma vontade de fazer. E, assim, até em escola, algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, eram coisas que me atraíam. E no teatro, né, no curso do teatro, a gente é provocado a fazer algumas coisas também, né? Inclusive escrever alguns roteiros. Em um desses roteiros, para algumas apresentações pequenas, assim, até um colega que eu até coloquei na dedicatória, do Hamilton, ele me deu retornos positivos, sabe? E para mim teve uma importância, porque às vezes as pessoas falam, mineirinho é meio desconfiado, né? Às vezes as pessoas próximas falam, você fica feliz, claro, mas quando vem alguém assim que sem perguntar, não sei, me dá um estímulo maior. E ele falava, não, continue escrevendo, deu um estímulo nesse sentido. Aí eu falei assim, então eu vou tentar, vou ver o que é possível, sabe? E aí eu comecei a escrever, inclusive o Enlutado, escrevi outros roteiros, e o Enlutado é como o primeiro livro. Não, pera. Vou ver o que é possível e já saiu Enlutada? Não, o Enlutada te deixa assim. Nós vamos chegar nessa pergunta já, porque, menino, eu fiquei assim, curiosíssima. É mesmo? Mas nós vamos chegar lá nela. Me conta quais são os desafios diários de ser um escritor ou de escrever um livro. Primeiro, eu acho assim que uma questão para tudo, né? Na verdade, uma disciplina, né? Para ter uma rotina, para escrever mesmo, né? Todo dia pegar, escrever, se dedicar, porque é algo assim que deixa com dá uma certa facilidade de deixar um pouco para lá, sabe? Então tem que ter um empenho nisso, e aquela questão, né? É tanto inspiração quanto transpiração. Então, procurar algo que te envolva, né, na história. A gente faz pensando, claro, torcendo para que os leitores tenham esse envolvimento, mas a gente precisa também ter um envolvimento com a história. Eu acho que isso ajuda
a escrever, né? A desenvolver o texto. Uma das perguntas que não pode falhar. Como foi essa inspiração para escrever Enlutada? Bom, o assunto, né, de morte e de luto era algo que sempre me despertou uma curiosidade, sabe? Principalmente sobre a questão de como lidar, né? De como lidar com perdas, o significado da morte, o que ela representa assim, em todos os sentidos, não só a morte em si, mas, né, a vivência das pessoas que ficam, né? Então, até na psicanálise, eu tive assim, alguns assuntos, alguns estudos que abordavam esse tipo de, né, esse tipo de conteúdo. Então, o processo do luto é algo que muita gente sabe, fala assim, a gente tem que superar, a gente vai melhorar, só que na prática não é dessa forma, né? Não basta só saber que você tem que ficar melhor, que as coisas vão melhorar. E a morte em si também, ela, em algumas culturas, ela não tem tanto esse significado de algo tão ruim quanto tem para a gente, né? É claro que de toda forma gera uma dor, mas não como um significado sempre de uma tragédia. E eu acho que, inclusive tem, de certa forma, lá no livro falando isso, eu acho que a gente falando da morte e da dor da morte é uma valorização da vida, né? Porque se a morte não fosse algo tão dolorido, se ela não fosse algo tão misterioso, tão, né, que nos impacta bastante, a vida também poderia ser um pouco mais banalizada. Então, acho que quando a gente dá essa importância para essa passagem, a gente está valorizando o que a gente tem aqui, né? Se a gente não quer perder, é porque é algo muito precioso. Então, eu acho que é uma valorização da vida em si. Interessante seu ponto de vista. Eu vou mostrar o livro, mas o nosso, assim, ele foi lido por um monte de gente. Então, o nosso... Já está usado. Não, e assim, o que eu achei bacana primeiro, vamos dizer, é um tema polêmico, né? Ainda pode-se dizer que é um tema polêmico, e já vem logo na capa, enlutada. Aí você fica assim, que será que vai dar? Aí você pega para ler, você não consegue parar. E isso é muito bacana. Porque você pegar um livro e você ler uma página, você fala, não quero ler isso mais, não, isso é ruim. Mas, nesse caso, você conseguiu fazer um desenrolar na trama tão interessante que a pessoa começa a ler o livro e não consegue parar porque você quer saber o que vai acontecer na próxima página. E foi muito bacana porque, inclusive, aí eu vou falar aqui do nosso barraco, na minha família, a gente lê o livro, a produção lê o livro, e chegava no lanche, a gente começava a falar, gente, mas de onde que esse menino foi buscar essas ideias? Menino com todo respeito, tá? É só forma de falar. Porque, assim, é uma colocação, é uma visão que nós, réis mortais, que não entende de psicanálise, não está adaptado a falar com tanta naturalidade e desenvoltura. E é o tipo de coisa que impacta. De certa forma, impacta, te deixa assim, poxa, eu preciso pensar mais sobre isso ou falar mais naturalmente sobre isso. Menina, eu vou patentear que isso foi profundo. Foi muito bacana, eu tô até com vontade de ler agora. Olha só! Aí, ó, de graça, depois nós combinamos. Não, mas muito obrigado, eu fico muito feliz por ouvir isso, de realmente de ter levado alguma coisa, porque gera uma preocupação, né? Igual eu estava falando a questão do envolvimento, mas a gente pensa nos leitores, né? Então, pensar como que vai ser, para não ser algo que seja chato, né, de ler, não seja um esforço. E, assim, o bom que, felizmente, algumas pessoas têm me dado esse retorno que foi uma leitura fluida, sabe? E era algo que
que, igual eu falei, como foi o primeiro publicado, que dá uma insegurança pensar assim, não, como que vai ser isso para as pessoas, sabe? Mas muito obrigado por esse retorno. Aquele momento em que o seu entrevistado fica extremamente constrangido e com vergonha. Fazendo entrevistado passar vergonha ao vivo. Mas então, para a gente quebrar o gelo e você ficar um pouquinho mais relaxado, vamos chamar a Madame Jane para ver o que ela tem de palhaçada para nós hoje. Uhum. Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá! Tudo bem com você? Olha eu aí, gente! Hoje está todo mundo te vendo. Aê! Mas hoje... Não, pera. Antes de eu falar, primeiro eu quero saber uma coisa. O nosso convidado, ele tem crush? E tem um crush aqui, ó, casada. Uia! Ela é linda, viu? Ah, é? Uai. Muito Marisa bem. Abril também, Parabéns, linda. parabéns. Porque hoje eu tenho uma dica. Ó, ó. Que é o seguinte, você chega assim pro seu crush e fala, você tem um mapa? Porque acabei de me perder no brilho dos seus olhos. E dá 3 piscadinhas. Me sigam para dicas amorosas! Mas, Já tá... Mauri, Oi. eu quero saber uma coisa. Hum. Qual a cantada que você passou e que deu certo? Conta pra gente! Foi a da padaria. Eu cheguei para ela e perguntei se o pai dela era padeiro, porque ela era um sonho. Eita! Aí não teve jeito, Foi muito original, aí não teve jeito. Aí caiu que nem um patinho. É. Nossa, tá vendo? Funciona! uma belezura. Funciona, tá vendo? Tô vendo. Mas para mim não funcionou até hoje não, viu, Madame Jane? As suas dicas amorosas aí para mim não tá dando certo não. Abafa, menina, não espalha. Ó, quem quiser acompanhar essas dicas amorosas e outras cositas mais aí da Madame Jane, é só ir lá no Insta dela, @MadameJaneOficial. Mas bora voltar para a conversa séria, né, Amaury? Esse povo palhaço aí, não falo nada, só observa. Já tô anotando aqui já. Amaury, como você vê o mercado para novos escritores? Bom, então, é algo assim que realmente não é tão fácil, sabe? Eu acho que isso muitos escritores também relatam, né, da dificuldade para você produzir. É tanto que o meu, por exemplo, eu acabei optando, não sei se dá para falar que é tanto uma opção, ou era o viável, eu fiz uma editoria independente, sabe? Porque realmente, para fazer como editora, os custos são altos, e tanto para fazer independente também. Então você tem que correr atrás ali para conseguir vender uma certa quantidade de unidades, até para não ter nenhum tipo de prejuízo, por exemplo. Então, é algo assim que tem um investimento inicial, sabe? Não, a não ser que você já tenha um nome, né? Claro, um nome conhecido, em que vai ter pessoas interessadas. Como você falou sobre a questão de novos escritores, a gente vai estar pavimentando esse caminho. Então, eu digo que não é algo tão fácil, mas também que não é algo que a pessoa tem que desistir. Se ela tem vontade, né, de escrever, ela correr atrás que dá certo, sim. E você teve, por exemplo, algum auxílio de lei de incentivo? Não. Eu até eu fiz uma inscrição em leis de incentivo,
Só que uma delas, inclusive, ainda não tive resultado, só que a vontade de ver pronta, porque eu fiquei com receio de aguardar e chegar e não ter esse incentivo, sabe? Então, eu optei por produzir mesmo, não aguardar isso, mas é um caminho bem interessante. Porque você, né, você consegue esse investimento inicial para depois poder ter retorno. Então, se conseguir alguma coisa nesse sentido, eu acho muito bacana iniciativas nesse sentido. Interessante. E é um processo, é um outro processo interessante também, né? Porque você escreve, você precisa de um revisor, você precisa de um designer para fazer a capa, a não ser que você tenha todos esses conhecimentos, o que eu acho um pouquinho difícil de acontecer, né? Então, é um processo, assim, de certa forma, também demorado. Sim, verdade. E, igual você comentou, né, a questão da revisão é sempre bom, até para quem tem uma habilidade ou para quem tem bastante conhecimento com a língua, é bom ter uma revisão, porque a gente acaba ficando viciado na leitura, né? A gente acaba não enxergando mais alguns erros. É alguém de fora pegar e ver, é diferente. E é bom porque é a primeira pessoa que vai te dar um feedback ali para saber, inclusive, se você está entendendo, né, o que você quis passar. E tem a questão da diagramação, que realmente, se a pessoa tiver todas essas habilidades, mas acaba das valências vai precisar de toda forma, com você ou com outra pessoa. Agora me surgiu uma curiosidade aqui, como que você faz, no caso, para essa pessoa que vai revisar a questão dos direitos autorais, porque ela vai ler e você tem que ter ali uma ressalva que o seu livro não vai ter furo nenhum, que não vai ter nenhum inconveniente, né? Como que foi esse processo? Sim, a pessoa que eu fiz a revisão, ela chama até Gabriela, ela mesma já tinha um termo de confidencialidade. Então, ela assinou esse termo de confidencialidade, né, explicando o conteúdo e me manda isso assinado. Isso é um resguardo que eu tenho. Até porque, igual você falou, igual o livro já está registrado, né? Ele já está registrado o conteúdo dele. Só que antes da revisão você registrar, é um pouco ruim porque você vai acabar mudando, né? Algumas coisas você pode acabar mudando. Então, é bom que seja uma pessoa de confiança, apesar de às vezes ser um pouco difícil, né? Se você não conhecer, porque foi o meu caso, eu conheci ela no processo, mas tendo esse termo é um resguardo aí. Muito bacana. Agora vem aquela pergunta que eu falei que ia chegar o momento dela. Essa tá assim, matando nós de curiosidade. A pergunta que não quer calar é: o que está escrito na carta que o pai da Elisa deixou para ela, criatura? Isso é a pergunta que eu mais ouço hoje em dia. As pessoas, antes de dar bom dia, boa tarde, elas falam: cadê a carta? Cadê a carta? Cadê a carta? Aí eu acho que você já responde assim: calma, gente, isso é para o próximo livro. Tem muita gente mesmo realmente perguntando se vai ter uma segunda edição, se vai ter uma parte 2, justamente para ter essa revelação, né? E assim, foi algo que eu sabia que poderia gerar uma curiosidade, né? Ao escrever, depois de pronto, eu sabia que poderia gerar essa curiosidade, mas eu não sabia que seria tanta, na verdade. Basicamente, todo mundo pergunta. Ela não está no final, ela não está no início, mas ela está perto ali do meio do livro, né? Eu achei que as pessoas podiam acabar esquecendo um pouco a carta. E não, no final todo mundo queria ler essa carta. Mas depois que você coloca lá o senhorzinho, que eu não me recordo agora o nome do personagem, que perdeu a esposa, e ele fala, né, do que a esposa deixou para ele escrito, reforça, reaviva essa questão de que existe algo mais além. Então você fica assim, opa, a esperança, né? Para a pessoa principal. E a pessoa aqui para guardar os nomes tá uma belezura que eu tô pagando é mico, mas tá valendo. Não é isso mesmo, é o Marcolino. E a abreviação dos nomes dele, que ele chama até de Mox, né?
é uma expressão em latim que fala em breve, então é muito, muito, muito disfarçado ali, né? Mas porque ele já é um senhor de idade, né? Então, para ter esse nome no personagem. Mas realmente ele fala, né? Inclusive ele lê os poemas da esposa dele, né? Que são aqueles relatos. E eu estava decidido que a carta em si eu não ia mostrar ela escrita, sabe? E, Te pegar lá na curva, menino. mas tem um porquê, sabe? É porque assim. Só mais uma vírgula aqui. Eu cheguei a escrever, só que depois eu cortei, falando que ela iria ler a carta, falando assim. Aí a Elisa foi lá, estava disposta a ler a carta, só que eu fiquei pensando que podia ser um negócio muito muito fantástico, sabe? Assim, ela teve uma conversa de um processo muito dolorido e do nada as coisas todas melhoram. Eu fiquei com receio de passar como se as coisas estivessem tudo bem. E a questão da carta, eu não sei se é spoiler para quem estiver nos assistindo, mas, mas tem uma questão muito delicada, né, do pai da Elisa. E dependendo do que tivesse e da maneira que estivesse exposta a carta, poderia ser um pouco perigoso, sabe? Porque quem tiver alguma predisposição a fazer o que ele fez, se fosse uma carta bem construída que a pessoa falasse, gerasse uma empatia muito grande, por exemplo, falasse, nossa, eu entendi de fato que o motivo dele fazer isso, dele ir ao ato, poderia gerar algum tipo de gatilho, a pessoa pensar assim, não, então, sabe, é claro que para muita gente isso dá para separar, mas para algumas pessoas não, e falar assim, não, então faz sentido ele ter feito isso, e pode fazer um sentido muito grande. Então eu tive esse receio, né, de não mostrar por conta disso, ou, por um outro lado, também de banalizar, se fosse uma justificativa muito ruim, e falar, ele foi fazer isso por causa disso, e banalizar um pouco a situação, sabe? Então, foi por conta disso que eu fiquei com receio de ter essa exposição. Olha, eu confesso que em momento algum essa sua análise me passou pela cabeça. Eu só fiquei curiosa com o que tinha na carta. Mas agora eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, porque eu acho isso muito interessante. Você é um rapaz muito jovem. E você tem uma maturidade bem grande. Então, você lê o texto, você tem a sensação de que foi uma psicografia, de tão bem construído que foi. E você passa uma imagem de um escritor que já está aí no mercado, há trocentos anos, pela forma que o texto foi construído. E é muito interessante você pensar numa questão, por exemplo, de gerar um gatilho em uma pessoa que já está predisposta. A gente já está vivendo, vamos dizer, generalizando e banalizando a expressão um mundo caótico. E você parar para pensar no outro, pera lá, esse Amaury aí é um Amaury com uma mentalidade bem madura, bem construída. Isso é muito bacana, isso é muito rico para o seu processo de criação. Muito obrigado. Oi, gente, eu adoro quando eu comento alguma coisa com ele, aí ele fica assim, ai, gente, espera, é isso mesmo que está acontecendo? Ele fica muito tímido. Mas desculpa, corte feito. Não tem problema, não. Não, mas eu agradeço, né, novamente pelas palavras, mas realmente é algo que como é um assunto delicado, ao longo de todo o processo eu tinha um cuidado realmente, sabe? Eu tive um cuidado para não passar da medida, ou alguém que esteja sofrendo com isso não fosse algo né, que fosse sabe, que fosse banalizar mesmo a dor daquela pessoa para ficar algo só para literário, sabe? Só algo para chamar atenção.
e que pudesse, então, realmente trazer esses sentimentos, mas, ao mesmo tempo, né, de certa forma, cutucar assim, esses sentimentos para ver que é um processo que realmente é angustiante, que é um processo, né, que é um processo que a pessoa ela tem algumas reflexões, ela, por mais que seja uma pessoa amada, ela vai sentir raiva, ela pode trazer à tona várias questões, né, inclusive para a vida, inclusive reflexão para a vida, que é o que acontece, né, com a personagem ao longo de toda a história. Só que sempre com esse cuidado mesmo. Realmente foi algo cuidadoso para poder falar. Você me fez lembrar da minha psiquiatra. Ela fala que, às vezes, a dor da pessoa pode parecer, para mim, não importante, mas para aquela pessoa é de um tamanho tão estrondoso que se torna algo que impede ela realizar os afazeres tradicionais do dia a dia. Então, foi muito bacana esse seu posicionamento, mas eu vou falar para você que eu já estou querendo a parte 2. Pode falar. Pois é, quem sabe não tem. Olha só, gente, que suspense! Arriégua! Deixa a gente na sofrência. Eu confesso que se for sair, não vai ser por agora não, sabe? Mas eu não vou falar assim que não vai ter parte 2, não. Spoiler direto aqui no Trem Mineiro. Mauri, quais são as suas redes sociais? Bom, basicamente é o Instagram, o Amaury Júnior, é o meu Instagram. Mas não o Amaury Júnior, né? Não é o da TV, não é o Amaury Júnior da TV. Antes da carta, essa era a pergunta que eu mais respondia, só que em tom de brincadeira, todo mundo falava assim, o Amaury Júnior, o Amaury Júnior da TV, todo mundo. Por isso que lá na orelha do livro tem, né? Primeiramente, Amaury Júnior, mas não da TV. Opa. Isso aí. Só então, o meu Instagram é Instagram ou Amaury Júnior. O Amaury Júnior, vocês vão me encontrar lá. Inclusive, tem algumas questões do livro, né? Agora, sobre o livro em si, o livro está na Amazon, quem tiver interesse em adquirir, ele está na Amazon. E pode também me chamar no Instagram, no direct, que eu te encontro, eu dou um jeito aí para o livro chegar até você. Muito bom. Agora aí, ó, eu vou fazer inveja em todo mundo. O meu já está aqui. Lido, muito bom. Tá aprovado, viu? Como se a pessoa precisasse de aprovação. Então, para mim é importante ter o retorno das pessoas mesmo. Oi, gente, liberdade é uma merda, né? Para quem não sabe, eu e a Mauri, a gente fez artes cênicas, um curso que foi proporcionado pela Prefeitura de Contagem, então a gente se conheceu assim. Agora eu vou contar um trem para vocês. Quando esse menino veio para a primeira entrevista para falar sobre a formatura do curso, ele ficou assim, tão tímido, mas tão tímido, que você quase não ouvia a Mauri falando. Então, hoje nós fez umas palhaçadas a mais para ele se soltar. Olha, parabéns. Além de ser um ator incrível, imagino que tenha sido um engenheiro incrível também. Deu para ver que é para um psicanalista incrível. É um escritor incrível. Parabéns, eu gostei muito do livro. É muito bom, te prende. Posso dizer que a produção também gostou bastante do livro. E agradecer por você ter mostrado para a gente o seu trabalho, mais esse trabalho, né? Mas essa vertente do seu trabalho. Foi uma honra recebê-lo aqui e foi muito gostosa a nossa prosa. Muito obrigado. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Como você falou da timidez, e é engraçado que na vida eu não sou tímido, mas na entrevista, né? Vai se preparar.
preparando, viu? Essa é a segunda de muitas. E a pessoa falando segunda partindo do pressuposto que ele só foi entrevistado pelo programa Trem Mineiro. Mas é exclusividade aqui, ó. Moleque, aí o outro vai dar ideia ainda por cima, tá vendo? Mas, mais uma vez, Amaury, realmente muito obrigada. Gratidão pela confiança no nosso trabalho. E foi incrível, foi realmente uma leitura incrível. Eu que agradeço pelo retorno, pelo espaço, e continuamos aí com os contatos aí. Oh! E quando tiver o próximo, o senhor faz favor de falar com a gente, viu? Pode deixar, pode deixar. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Semana que vem eu tô de volta com mais convidado especial para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Fortalece as nossas redes sociais, @Trem Mineiro TV, segue, curta e compartilhe sem moderação. Adiciona a gente no Trem Zap, o DDD é 31 97519 0147. Um cheiro e um queijo. Até a próxima. Beijo. Fui.